Esqueci de olhar pro... Bom dia a todos. Aos 21 dias do mês de dezembro de 2022, no segundo ano da 18ª legislatura, iniciamos a eleição para a formação da mesa diretora da Câmara Municipal de Itirapina para o biênio de 2023 a 2024. Tem vereador ausente. Vou pedir para fazer a chamada. Tem vereador ausente. Tem vereador ausente. Vai fazer a chamada, tem que estar no plenário. Oi? Só não está certo. Estamos aguardando a presença dos vereadores. Solicito... Antes, porém, eu gostaria de deixar aqui um anúncio da seguinte forma, e um pedido, para que em nenhum momento da sessão nenhum vereador se ausente do plenário. Vai haver alguns momentos que tem que fazer alguns documentos, mas mesmo assim, não estão dispensados, a não ser que alguém necessite muito de sair do plenário para alguma outra situação aí que intervinha com ele. Caso contrário, gostaria que todos permanecessem no recinto dessa casa. Faltando um vereador. Cadê? Não está. Agora já está. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores. Antônio Heraldo da Silva. Presente. Charleston de Oliveira Leite. Presente. Elizabeth de Oliveira Silva. Presente. Gabriel Ferreira Gobi. Presente. Ivanir Pedro Santini. Presente. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Presente. Luciano Pereira Batista. Presente. Marcelo Riso. Presente. Ricardo Alexandre Baldissera. Presente. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Presente. Claudete de Oliveira. Presente. Com todos os vereadores presentes, nobre presidente, podemos dar início à 15ª sessão extraordinária. Convido a todos os presentes para que, em pé, se puderem, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e do hino municipal. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, que o teu futuro esteja essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil.
Sobre a proteção de Deus e as leis em vigor, dou por aberto os trabalhos da presente sessão extraordinária. Gente do céu, não tem jeito. Não enxerguem dessa tudo. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ata de ordem geral de número 2.375 de 2022. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, o nobre vereador Rodrigo. Gostaria de fazer um requerimento verbal para que consultasse o plenário para a dispensa da leitura da ata. Pois não, vereador. O requerimento verbal do vereador está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicito para que os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por todos. Segue os trâmites regimental. A ata está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por todos, segue os trâmites regimental. Iniciamos nesse momento as indicações aos cargos para a mesa diretora. Observação: não é permitido reeleição para o cargo atual. Solicito aos senhores vereadores para que façam a indicação dos candidatos aos cargos da mesa diretora, presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Gostaria de, nesse momento, também observar aos senhores vereadores a modalidade, se deverá ser por chapa ou individual, cargos individual. Gostaria que os vereadores decidissem. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, nobre vereador. Se tiver chapa formada, né, então, que a gente compõe aqui, eu gostaria que a presidente me permitisse saber se a nossa chapa se compõe do jeito que nós tínhamos em mente. Caso não, aí se faça individual. Ninguém mais se manifestou. Vai ter mais que uma chapa? Somente uma? Vocês pedem para falar e aí vocês montam. Eu me pretendo se candidatar a presidente. Então vamos. Vocês acham melhor?
Então que se faça individual, não é, presidente? Ok. Bom, o voto individual, nós vamos colocar aqui agora, né? O jurídico dessa casa nos orientou. Então, as pessoas que forem candidatos a presidente vão colocar seus nomes e vão ser votados aqui no plenário, conforme já foi isso uma vez. Eleito o presidente, passamos para o vice-presidente. Eleito o vice-presidente, passamos para o primeiro secretário. Eleito o primeiro secretário, passamos para o segundo secretário. Certo? E assim sucessivamente. Terminando, está composta a mesa com aqueles. Caso aconteça alguma outra situação diferente aqui entre os... Também será decidido de forma aberta, ampla e pública, da forma que nós estamos aqui. Ok? Então a gente vai seguindo o que reza o nosso regimento interno. Tá? Certo. É igual foi da outra vez. Quantos candidatos tem? 2? Você vai publicar as folhas, Certo. Só e tem... vai entregar para os candidatos preenchidos. Certo. Com o nome, por licença. Publicamos aqui. A gente vai agora por modalidade. É o primeiro presidente. Agora vai certinho. Cadê os outros? Os outros estão tudo aqui na sequência. Vice-presidente. E daqui que eu já vou rubricar. Então vamos por parte, né? Mas nós só temos... Mas nós só temos 2? Faz uma, elege um. Aí depois Então, mas... o que eu estou dizendo é que só vai ter 2 candidatos a presidente? abre para o plenário para saber quantos. Então, eu gostaria de consultar o plenário quantos candidatos, quantos interessados ao cargo de presidência nós temos para que a gente emita o documento e rubrique. Eu tenho interesse, não é, presidente? O vereador, o senhor pode... O vereador Ricardo Alexandre Balticeri, por favor, o senhor pode preencher? Espera aí. O senhor pode preencher? Tem que preencher aqui. Vereador Luciano Juruna, o senhor pode também preencher aqui para a gente? Passa para ele. Mais alguém? Ui. Sim. Ele não vai responder sim, não, mas tem o candidato. Sim. Antes você vai reforçar. Quando receber a cédula, nós vamos reforçar. Certo. Tá. Mais alguém? Escreve por extenso. Mais alguém que queira disputar a presidência? Até agora só 2 candidatos se demonstrou interesse. É com nome, né? Com nome, isso. Formulando frase, certo. Aqui está o do Lu e aqui está o do Bodinho. Tá não. Do Charles, né? Só para os meninos da mesa conferir. É isso mesmo? Não, vamos passar aqui, vamos passar para a mesa conferir, depois a gente passa para os vereadores lá embaixo. Mas acho que não é necessário, né? Então pode passar para os vereadores lá, viu? Oi? Já sabe quem é, não precisa. Eu também. Pode colocar também. É bom que eles colocam a mão deles.
apresenta para todo mundo, depois nós vamos casar com a Serafina. Posso chamar? Tem que colocar aí chamada para a votação. Ai, ai. Vai votar por cargo. É por cargo. É por cargo. Isso. Isso. Vai todo mundo igual. Igual vai ser para presidente, vai igual. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores, que deverão responder o nome do candidato por extenso, tá? Em que está votando. Fulano de tal. Isso. Fica bem explícito. Chamada dos senhores vereadores. E falem no vereadores. microfone, por favor. Chamada dos senhores vereadores para votação dos vereadores que concorrerão à presidência da mesa diretora. Os vereadores vão responder: Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida ou Ricardo Alexandre Baldissera, ok? Isso, meu voto é, e o nome por extenso do vereador que está concorrendo. Isso. Se for o Juruna, Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Se for o Ricardo Alexandre Baldissera, Bodinho Ricardo Alexandre Baldissera. Isso. Chamada dos senhores vereadores para a votação do presidente. Antônio Heraldo da Silva. Meu voto é para o Luciano Fernandes Rodrigues de Almeida. Ô, vereador, tu só inverteu o sobrenome. É Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Ok. Charleston de Oliveira Leite. Meu voto é Ricardo Alexandre Baldissera. Ok. Claudete de Oliveira. Ao vereador Ricardo Alexandre Baldissera. Charleston de... Não, já chamei Claudete, agora sou eu. Elizabeth de Oliveira Silva. Meu voto é no Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Gabriel Ferreira Gobi. O meu voto é para o vereador Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Isso. Ivanir Pedro Santini. Meu voto é Ricardo Alexandre Baldissera. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Meu voto é Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Sim. Cadê? Isso. Luciano Pereira Batista. O meu voto é Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Marcelo Riso. Meu voto é Ricardo Alexandre Baldissera. Ricardo Alexandre Baldissera. Meu voto é Ricardo Alexandre Baldissera. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Meu voto é Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Nobre presidente, com 6 votos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 votos a 5, o novo presidente da mesa diretora para o próximo biênio é o vereador Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. O documento que os vereadores assinou. Passaremos agora à vice-presidência. Ele está caindo. Passaremos agora à vice-presidência. Peraí. Calma. Deixa eu só rubricar aqui. Solicito aos candidatos que tenham interesse em concorrer à vice-presidência se apresentem.
Nobre presidente, eu gostaria de ser o candidato à vice-presidência. Aham. Vocês querem conferir? Está certinho? Vou preencher. Mais alguém que se interesse? Ó, dá uma conferida na mesa. Na mesa. Tem que ver, só para vocês conferirem se o papelzinho está certo. Mais ninguém? Só o Rodrigo? Vereador Rodrigo, né? Um para você. Me presta. Oi. É porque é só o candidato único, né? Não, precisa. É bom fazer a votação. Vamos fazer a votação. Como candidato à vice-presidência. Não tem previsão legal, tá? Não tem previsão legal. Abstém o voto ou vota. Como candidato à vice-presidência dessa casa, é o único que se apresentou, é o vereador Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Eu solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores para que votem no vice-presidente. Eu gostaria que acompanhasse o que demos início como presidência da casa. Quando desse continuidade no nome do candidato, por extenso. Meu voto é para o fulano de tal, que é o único candidato, independe disso, mas quem não for, então abstenha o voto. Solicita a primeira secretária para que faça a chamada. Chamada dos senhores vereadores para a votação do vice-presidente. Lembrando que só temos o Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Antônio Heraldo da Silva. Sim. Nome? Fala o nome. Rodrigo Rodrigues. Isso. Fala o nome, preferível. Charleston de Oliveira Leite. Rodrigo Rodrigues. Claudete de Oliveira. Rodrigo Rodrigues. Elizabeth de Oliveira Silva. Rodrigo Rodrigues. Gabriel Ferreira Gobi. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Ivanir Pedro Santini. Me abstenho do voto. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Rodrigo Rodrigues. Luciano Pereira Batista. Rodrigo Rodrigues. Marcelo Riso. Rodrigo Rodrigues. Ricardo Alexandre Baldissera. Abstenho meu voto. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Com 9 votos favoráveis, nobre presidente, 2 abstenção, o Rodrigo Rodrigues é o novo vice-presidente da mesa diretora para o próximo biênio. Dando sequência à composição da mesa, passaremos agora na mesma modalidade o primeiro secretário. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, o vice-presidente desta casa. Eu tenho intenção ao cargo de primeiro secretário da mesa. Tem mais papelzinho do primeiro secretário? Tem mais alguém? Mais ninguém? Só o vereador Gabriel? É o primeiro, vamos ler aqui. Certinho. Não entendi. Mais alguém? Na mesma modalidade, só temos um candidato à vaga de primeiro secretário, trata-se do Gabriel Ferreira Gobi, vice-presidente desta Casa de Lei. Solicito para que a primeira secretária faça a chamada dos senhores vereadores na mesma modalidade, dando o nome do seu candidato, ainda que seja único, por extenso, por inteiro.
Chamada dos senhores vereadores para votação do primeiro secretário para o próximo biênio da mesa diretora. Lembrando que só tem como candidato o vereador Gabriel Ferreira Gobi. Antônio Heraldo da Silva. Gabriel Ferreira Gobi. Só um instante, nobre secretário. Pode dar continuidade, era só para tirar uma dúvida aqui na cédula. Continuando a chamada. Charleston de Oliveira Leite. Gabriel Ferreira Gobi. Claudete de Oliveira. Gabriel Ferreira Gobi. Elizabeth de Oliveira Silva. Gabriel Ferreira Gobi. Gabriel Ferreira Gobi. Meu voto vai para Gabriel Ferreira Gobi. Ivanir Pedro Santini. Abstenha do voto. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Gabriel Gobi. Luciano Pereira Batista. Gabriel Ferreira Gobi. Marcelo Riso. Abstenha do voto. Ricardo Alexandre Baldissera. Abstenha do voto. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Gabriel Ferreira Gobi. Com 8 votos e 3 abstenções, o novo primeiro secretário para o próximo biênio é o vereador Gabriel Ferreira Gobi. Na mesma modalidade, passamos agora à escolha, pela votação nominal e aberta conforme vem procedendo, o segundo secretário. Peço a palavra, nobre presidente. Com a palavra, nobre vereador Elizabeth Eu coloco meu Oliveira nome à Silva. disposição para o cargo de segunda secretária. Segundo secretário. Mais alguém? Só. Vocês querem conferir? Está certo? Está em ordem? Só vamos conferir na mesa. Ah, tá. Então tá certo. Então solicito para a primeira secretária atual. Eu assinei dois. Pode rasgar. Não cabe, né? Eu também é. Na mesma modalidade. Ninguém mais? Ninguém mais se inscreveu? Como candidato único, mais uma vez, vamos fazer da mesma modalidade que fizemos o primeiro secretário, da vice-presidência e da presidência dessa casa. Respondendo ao candidato que escolheu, ou abstendo, ou o nome do candidato por inteiro. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores para a escolha do segundo secretário para o próximo biênio. Antônio Heraldo da Silva. Elizabeth do Brua. Adoro. É a Beth do Brua. Dá trava aí, Capuzinho. Fala o nome por extenso, fazendo favor. Charleston. O nobre vereador poderia acompanhar o rito que vem vindo, falando o nome por inteiro. Elizabeth de Oliveira Silva, Beth do Brua. Ok, isso. Pode ser. Charleston de Oliveira Leite. Abstenho meu voto. Claudete de Oliveira. Elizabeth de Oliveira Silva, Beth do Brua. É Elizabeth de Oliveira Silva, eu voto em mim mesma, Elizabeth de Oliveira Silva. Gabriel Ferreira Gobi. Meu voto é para Elizabeth de Oliveira Silva, Beth do Broa. Ivanir Pedro Santini. Abstenha do meu voto. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Elizabeth de Oliveira. Silva. Luciano Pereira Batista.
Elizabeth de Oliveira Silva. Marcelo Riso. Me abstenho do voto. Ricardo Alexandre Baldissera. Me abstenho do voto. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Elizabeth de Oliveira Silva. Com 7 votos, nobre presidente, 4 abstenções, né, eu continuarei como segunda secretária na mesa diretora para o próximo biênio. Não for, não é continuarei. A senhora passa ao cargo de segunda secretária. A senhora está como primeiro para o biênio. É só para corrigir, para não ficar errado, não. Eu vou programar agora. Esse aqui? Esse daqui, né? Eu vou programar o resultado da mesa inteira agora, não é isso? Isso. Ah, é. Já fez um... Ah, já fez um... Tá, ótimo. Passamos agora à programação do resultado pela presidência da mesa diretora para o biênio de 2023 a 2024. Para presidente. Cadê o Luciano? Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Vice-presidente. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. É isso que dá ficar chamando os outros por apelido. Primeiro secretário, Gabriel Ferreira Gobi. Segundo secretário, Elizabeth de Oliveira Silva. Solicito para que seja aguardado 1 minuto, mas em plenário, não deixando o plenário, para que seja elaborada a documentação necessária para a mesa. Pode. Vocês calma aqui, calma, sentando.
Após a lavratura da ata, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura na íntegra. Termo de posse da mesa diretora do biênio 2023 a 2024. Aos 21 dias do mês de dezembro de 2022, às 10 horas e 5 minutos, na sede da Câmara Municipal de Tirapina, situada à Rua 3, número 67, Centro. Neste município, realizou-se a 15ª sessão extraordinária do segundo ano da 18ª legislatura, com a presença de todos os senhores vereadores para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Tirapina para o biênio de 2023 a 2024. Após a eleição e proclamação dos resultados pela presidente, vereadora Claudete de Oliveira, foram empossados nos cargos presidente o vereador Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida, eleito com 6 votos, vice-presidente, vereador Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, eleito com 9 votos, primeiro secretário, vereador Gabriel Ferreira Gobi, eleito com 8 votos, segundo secretário, vereadora Elizabeth de Oliveira Silva, eleita com 7 votos. Na presença dos vereadores, Antônio Heraldo da Silva, Charleston de Oliveira Leite, Claudete de Oliveira, Elizabeth de Oliveira Silva, Gabriel Ferreira Gobi, Ivanir Pedro Santini, Luciano Pereira Batista, Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida, Marcelo Riso, Ricardo Alexandre Baldissera e Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Para constar, eu, Claudete de Oliveira, presidente, mandei lavrar o presente termo, que após a leitura em sessão, vai assinado pela presidente, o vice-presidente e os secretários empossados. Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2022. Informo aos senhores vereadores a posse automática dos eleitos para a mesa diretora do biênio 2023 a 2024 em 1º de janeiro de 2023. Solicito novamente para que todos aguardem a impressão da ata para ser votada. Oi. Tá, passamos nesse momento às comissões, pois a leitura da ata será no final desta sessão. Não, a ata tem que estar em discussão aqui, ó. Peraí, Vocês vão mudando ela de lugar? O Gabriel e os outros. Não entendi, filha.
Tá, vamos formar as comissões, então. Pera lá, então, deixa eu ir lá. Já foi. Já lido. Aí a gente vai pular tudo isso daqui para depois a gente votar nele. Passaremos a composição das comissões permanentes para o BI. Ah, tá. Aí cada um vai lá e se inscreve, né? Pede a comissão, é isso? Eu vou ler até aqui. Eu vou precisar ir no banheiro. Eu vou precisar ir no banheiro. Eu vou terminar de ler aqui, eu vou mandar lá. Pode ficar aqui um pouquinho. Não, não. Só está assinando ainda. Ah, então bom. Ah, toca o pau. Não, depois eu vou. Se eu vou mandar aí. Tá segurando. Quem disse que ele para? Tá sem pescoço. Eu já virei pra cima aqui, Gobinho. Não dá certo, ó. Não, infeliz. Tá, já virei também, viu? Agora despenca pra baixo. Não segura, cara. Ai, 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 ui. Vamos lá, então. Solicito. Deixa eu terminar. Aqui eu já falei que passaremos a composição. É, já está aqui na sequência. É, mas eu acho que os meninos vão ter que levantar aí para discutir para compor, não vai? Passaremos a composição das comissões permanentes para o biênio de 2023 a 2024, sendo elas Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos e outras atividades, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente. As composições permanentes de comissões representativas no período de recesso são formadas por presidente, vice-presidente e relator. Sim, vai dando um para cada um, né? Comissão Permanente para o biênio de 2023 a 2024, a Comissão de Constituição e Justiça. Quem tem interesse é o presidente, o vice-presidente e o relator. Senhora presidente. Pois não? Não tem interesse em nenhuma. Não, presidente. Pois não. Eu tenho interesse na presidência dessa comissão. A presidência da Comissão de Constituição e Justiça? Exato. Mais alguém que queira essa presidência? Se ninguém tiver interesse, eu tenho interesse em ser a relatora. Não, peraí. É, só o presidente? Não. Então está composto só um presidente. Então eu vou escrever você aqui, Gabriel. Tem que se atentar aos... Pode ser o primeiro nome, depois vocês colocam o resto. Aos partidos aí. Gabriel. Gabriel. Vice-presidente? Quem seria o vice-presidente dessa comissão? Tem que haver um vice-presidente. Eu gostaria de ir, nobre presidente. Vice-presidente? Rodrigo? Vou escrever seu nomezinho aqui, mas depois você... Relator. Quem gostaria de ser o relator? Pode ser você? Isso, Elizabeth. Não, só vou escrever o primeiro, depois vocês escrevem o resto. Elizabeth. A Comissão de Constituição e Justiça está formada
pelo presidente Gabriel Ferreira Gobi, PSDB, vice-presidente Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, PSDB, relatora Elizabeth Oliveira Silva, PSDB. Comissão de Finanças e Orçamento. Pode participar de mais comissões. Está à disposição o cargo de presidente. A comissão de... Uma das mais importantes dessa casa, que são essas duas comissões aqui, todas são importantes, mas essas, uma tem uma condição maior de orçamento, essas coisas geralmente passa por essas duas comissões aqui, certo? As outras comissões participam sim, mas essas são as mais de maiores representatividade, porque tem momentos que as outras comissões não precisam participar, mas essas são essencial. Comissão de Finanças e Orçamento, a presidência dela está aberta à disposição dos senhores vereadores. O que é? Elizabeth. Pois não? Eu me coloco à disposição como presidente desta comissão. Ok. A vice-presidência. A vice-presidência da comissão. Precisa compor, pessoal. Se não tiver nenhum candidato, nobre presidente, eu me coloco à disposição, tá? Na vice-presidência? Caso não tenha nenhum candidato para o cargo, tem ou não? Eu me coloco à disposição. Tem ou não? Para um bom fluimento dos trabalhos aí, tá? Ok. O relator. Eu tenho interesse, nobre presidente. O Rodrigo. Eu só estou colocando o primeiro nome, tá? Depois vocês... É isso aí mesmo. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. A presidência dela. Nessa presidência eu gostaria de estar. Presidência de Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Não. Aqui na minha listagem não está. Comissão de Educação é só inverter. É mais pela saúde, pessoal. Vice-presidente. Seu Luciano. Eu me coloco à disposição. Pois não? Me coloco à disposição. Luciano, esse Luciano é o Luciano Batista. Então vamos de Batista aqui, porque senão... Luciano. Relator. Sim. Posso solicitar o vereador Cafu, que está sempre no hospital, né? Fazendo visita lá. Então, que bom. É Antônio Heraldo? O senhor vai como relator? Antônio, nós já sabemos que é ele. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Senhor Luciano. É a presidência. Charles. Vereador Ivanir. Ricardo Alexandre Baldisseri. Vereador Marcelo Riso. Vereador Cafu. Eu vou, nobre presidente. Se caso não tiver nenhum vereador, eu me coloco à disposição na presidência desta comissão também. Tá, Gabriel. Gabriel. Vice-presidente. Eu me coloco à disposição, presidente. Luciano. Esse é o Batista. Eu vou pôr um bezinho na frente para vocês saberem que é Batista, não? Relator. Pode? Essa é do ambiente.
Não, não. Isso aqui é outro. É direitos humanos. Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente. Presidente. Não, presidente, essa eu faço questão que é a minha formação, meio ambiente. Vice-presidente. Eu vou sim. Antônio Heraldo? Antônio Heraldo da Silva. Vou colocar Antônio aqui, só para não esquecer, tá? Relator. Eu me coloco à disposição, presidente. Luciano Batista. Luciano Batista. Da Câmara Municipal. Ficando assim composta as comissões permanentes para o biênio de 2023-2024. Então, eu não tenho ela aqui. Não está aqui comigo. Comissão de Obras e Serviços Públicos, está aqui. Comissão de Finanças e Orçamento. Tem uma Comissão de Finanças e Orçamento aqui ainda. Está invertido. Passo para cima? Passo mesmo. Então vamos lá, vamos inverter a ordem. Estou passando aqui o Gabriel, está do jeito que estava, tá? Depois vocês podem conferir. E o Rodrigo. Vereador Rodrigo. Ok? Agora que é Digo, né? Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Peraí, tá? Ninguém se apresenta? É o cargo de presidente. Luciano. Eu me coloco. Pode ser? Sim. Aqui, ó. Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades. Luciano. Esse é o Batista. A vice-presidência. Não. Eu não vou poder. Não vou aprender aqui mais, não. Vamos? Pode ser? Então, fala seu nome aí. Antônio Heraldo? Antônio Heraldo da Silva. Pode ser o Antônio Heraldo? O senhor vai? Antônio. E o relator? Pode colocar eu, tá? Coloca Beth. Agora nós temos a comissão de recesso. Ato de número 00, de 21 de dezembro de 2022. Dispõe sobre a nomeação de membros para compor a comissão representativa no período de recesso de 1/1 de 2023 a 31/12 de 2023. A comissão representativa será composta por 3 membros. Presidente, partido pelo presidente, vice-presidente e relator. Vocês veem aí o que vocês querem fazer. Pode colocar você? Pode colocar.
Eu me coloco à disposição para fazer parte também da comissão de recesso. Mais algum vereador? Ó, presidente. Rodrigo. Beth. Elizabeth. Elizabeth. Vou de vice. Você vai de vice. Vereador Rodrigo. Vai de vice. O outro? Antônio Heraldo? Antônio Heraldo da Silva. Pode ser? Vou colocar Antônio aqui, depois você termina. Antônio Heraldo. Ué? Tá dando curto aí. Epa! Acabando a energia. Tirapina acaba mesmo. Bom, então eu vou ler, fazer a leitura. Vou fazer a leitura das formações das comissões. Ficou assim. Ato presidente número 00/2022. Comissão permanente para o biênio de 2023 a 2024. Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, Gabriel Ferreira Gobi. Depois você completa. Vice-presidente, Rodrigo. Relator, Elizabeth de Oliveira Silva. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Elizabeth. Vice-presidente, Gabriel. Relator, Rodrigo. Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades, Luciano Batista, Antônio Heraldo e Elizabeth. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, presidente, Claudete de Oliveira, Luciano Batista, deixa eu colocar um B aqui para saber que é você, e Antônio Heraldo. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, presidente, Gabriel, vice-presidente, Luciano Batista, relator, Elizabeth. Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente, presidente, Elizabeth, vice-presidente, Antônio Heraldo, relator, Luciano Batista. Ato de número 00, de 21 de dezembro de 2022, dispõe sobre a nomeação de membros para compor a comissão representativa no período de recesso de 1/1/2023 a 31/12/2023. Nomeia os vereadores para compor a comissão representativa para o período de recesso da Câmara Municipal de Tirapina, conforme ao que dispõe o artigo 19, combinando com o artigo 93 do Regimento Interno e o artigo 37 da Lei Orgânica do Município. A comissão representativa será composta por 3 membros, e assim ficou. Elizabeth de Oliveira Silva, presidente, faltando colocar o partido e ao PSDB. É o Rodrigo. Rodrigo. Deixa eu aqui. O Rodrigo. Vice-presidente, PSDB. Antônio Heraldo. Relator, PSDB. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, consolidando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Câmara Municipal de Tirapina, 21 de dezembro de 2022. Presidente, Claudete de Oliveira. Agora eu solicito a todos que se retirem do plenário, se for por alguma necessidade, assim como eu vou pedir para o vice-presidente ocupar essa cadeira, e já me disse a ele os motivos quais são, mas estarei de volta em seguida. Enquanto confecciona a ata, porém,
A sessão não está suspensa. Está dando continuidade. É só para a confecção de documentos. Ok, nobre presidente. Assuma os trabalhos aí da presente sessão. Vai demorar? Nossa, que dor nas costas, gente. Não
Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata de ordem geral de número 2.376, 2022, que já se encontra confeccionada. Leitura da ata da 15ª sessão extraordinária em seu segundo ano da 18ª legislatura, em 21 de dezembro de 2022. Ordem geral número 2376/2022. Aos 21 dias do mês de dezembro de 2022, às 10h05, realizou-se na sede da Câmara Municipal de Itirapina, Estado de São Paulo, a 15ª sessão extraordinária em seu segundo ano da 18ª legislatura, sobre a presidência da vereadora Claudete de Oliveira. A presidente inicia a sessão desejando bom dia a todos. Na sequência, solicita a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Em seguida, declara 11 vereadores presentes. Na sequência, a presidente convida a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e do hino municipal. Após a execução do hino nacional brasileiro e hino municipal, a presidente declara aberta a sessão. A senhora presidente convidou o secretário a proceder à leitura da ata de ordem geral número 2375/2022, tendo sido dispensada a leitura por solicitação do vereador Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, através de requerimento verbal, aprovado por unanimidade pelo plenário, sendo a ata aprovada. Passando-se para a ordem do dia, eleição para a composição da mesa diretora para o biênio de 2023 e 2024. Em seguida, a senhora presidente solicitou que fossem apresentadas candidaturas para concorrerem à composição da mesa diretora. A palavra foi passada para o vereador Ricardo Alexandre Baldissera, que questionou sobre a formação das chapas, ocasião na qual o vereador Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida anunciou que será candidato à presidência. Em seguida, foi decidido que a candidatura será individual. Foram apresentadas as seguintes candidaturas individuais: vereador Ricardo Alexandre Baldissera, presidente, e vereador Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida, presidente. Vereador Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, único candidato a vice-presidente, e vereador Gabriel Ferreira Gobi, único candidato a primeiro secretário, e vereador Elizabeth de Oliveira Silva, única candidata a segunda secretária. Após as apresentações, a presidente solicitou ao segundo secretário, vereador Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, para que procedesse com a chamada dos vereadores para a votação. Assim sendo, ao término da votação, contagem e conferência dos votos, foi proclamado o resultado da eleição para a composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Itirapina para o segundo biênio de 2023 a 2024. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida, presidente.
Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, vice-presidente, Gabriel Ferreira Gobi, primeiro secretário, e Elizabeth de Oliveira Silva, segunda secretária. A presidente informa a posse automática dos eleitos para a mesa diretora, biênio 2023-2024, em 1º de janeiro de 2023. Também foram compostas as comissões permanentes para o biênio 2023-2024. Comissão de Constituição e Justiça, Gabriel Ferreira Gobi, presidente, Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, vice-presidente, Elizabeth de Oliveira Silva, relatora. Comissão de Finanças e Orçamentos, Elizabeth de Oliveira Silva, presidente, Gabriel Ferreira Gobi, vice-presidente, Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, relator. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, Luciano Pereira Batista, presidente, Antônio Heraldo da Silva, vice-presidente, relatora Elizabeth de Oliveira Silva. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Claudete de Oliveira, presidente, Luciano Pereira Batista, vice-presidente, Antônio Heraldo da Silva, relator. Comissão Defesa dos Direitos Humanos, Gabriel Ferreira Gobi, presidente, Luciano Pereira Batista, vice-presidente, Elizabeth de Oliveira Silva, relatora. Comissão de Defesa Permanente do Meio Ambiente, Elizabeth de Oliveira Silva, presidente, Antônio Heraldo da Silva, vice-presidente, Luciano Pereira Batista, relator. Comissão de Recesso Parlamentar, Elizabeth de Oliveira Silva, presidente, Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues, vice-presidente, Antônio Heraldo da Silva, relator. Nada mais havendo a declarar, a presidente, vereadora Claudete de Oliveira, encerrou a presente sessão extraordinária, passando as considerações finais ao presidente eleito. Na sequência, o presidente eleito, senhor Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida, convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, às 19 horas. A documentação desta sessão encontra-se arquivada na sala de arquivo em envelope próprio. Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2022, segue assinada por todos os vereadores. A ata está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está em votação. Solicito para que os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levante. Aprovada por todos, segue os trâmites regimental. Não declaro todos presentes. Declarando todos os vereadores presentes, passamos ao encerramento da sessão extraordinária nesse momento. Solicito ao presidente eleito para que assuma a presidência para as considerações finais. O presidente eleito deverá fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, em horário regimental. Um bom dia a todos e um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e fiquem com Deus. Até a próxima sessão.